Nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo Roberto. É Atier que fala? Isso, Atier Pichelli. Pichelli, do escritório Atier e Pichelli Advogados Associados, especialista em direito imobiliário e direito do consumidor. Dr. Paulo Roberto, o que a gente faz quando a pessoa adquire um imóvel, tem dificuldade de pagar? É possível pedir um distrato? Sem dúvida, o distrato ele pode ser pedido até o recebimento das chaves, a qualquer tempo, estando ou não com dívida. Por que fica complicado depois que as chaves forem entregues? Depois que as chaves foram entregues, o que acontece? A construtora ela já cumpriu a parte da obrigação dela. Então, não há mais o que se discutir no contrato. O contrato já foi encerrado. Então, não é mais possível pedir o distrato, porque não há mais um contrato em vigor. E aí, o que a pessoa pode fazer? Nesse caso, a melhor opção é você negociar com o banco, se não há mais condição financeira de continuar com o imóvel, ou procurar alguém para vender o imóvel e assumir as parcelas das prestações mensais. Agora me fala uma coisa, nesse distrato, se der tudo certo, se a incorporadora aí concordar, ela tem que devolver o dinheiro investido? Olha, ela tem que devolver, mas é muito raro dar tudo certo assim de primeira, porque as construtoras, elas estabelecem nos contratos cláusulas abusivas, que prevêem a retenção de até 80% do que o consumidor pagou. E isso é uma prática abusiva. O consumidor, em caso de atraso da obra, após os 6 meses de carência, ele tem que receber 100% do que pagou. Se não houve atraso, se o consumidor está rescindindo o contrato porque está em dificuldade financeira, ele pode receber até 90% do que foi pago, corrigidos e pagos em uma única parcela. Esse pagamento, de forma alguma, ele pode ser feito parcelado. Mas a Justiça geralmente concede esses 90% ou é Sim, muito difícil? A Justiça entende que de 80% a 90%. 90% são as maiores decisões. Boa parte da doutrina, da jurisprudência, entende ser 90%. Na Justiça, o consumidor tem um acréscimo. Além da correção, ele vai receber juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Entendi. Então, por isso que é muito importante, quando a pessoa vai assinar um contrato, né, aquele sonho da casa própria, muitas vezes as pessoas leem rapidamente, elas não ficam atentas aos direitos delas, né? Não, geralmente o consumidor, quando vai adquirir um imóvel, ele age por impulso, por emoção, e deixa passar uma série de pontos extremamente importantes, que muitas vezes seriam o ponto essencial. Seria exatamente o motivo de adquirir ou não um imóvel, como, por exemplo, o planejamento financeiro. É possível também acionar a justiça no caso dos juros? Porque às vezes o juro é tão alto e amortiza super pouco, né? É possível? O problema do imóvel é possível sim, mas o problema do imóvel não são nem os juros, é a correção do saldo devedor pelo Índice Nacional de Construção Civil. Muitas pessoas não se atentam para isso e o saldo devedor vira uma verdadeira bola de neve. É possível sim, embora o Tribunal de Justiça ele tenha entendido que essa correção, mesmo os juros, eles sejam legais. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem esse entendimento. Essa correção o que é? Anual? A correção é mensal. O Índice Nacional de Construção Civil, ele repotencializa, por exemplo, o saco de cimento, a mão de obra, a areia, todos os materiais da construção civil. Eles têm uma alteração, esse valor tem uma alteração. O imóvel também vai ser corrigido. Portanto, as parcelas mensais, o saldo devedor a ser financiado com o banco, ele vai ser corrigido também pelo INCC, até o recebimento das chaves. Depois do recebimento das chaves, é comum que ele seja corrigido pelo IGPM, com um acréscimo também de 1% ao mês de juros. E no caso do INCC, é possível não pagar esse reajuste? O meu entendimento é que, a partir do momento em que a obra atrasa, é indevida a correção do saldo devedor pelo Índice Nacional de Construção Civil. É ilegal. Todavia, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele alterou o entendimento que ele tinha também de ser ilegal, para que hoje é legal, é devida essa correção. E com a crise, esses processos de distrato têm sido muito frequentes? Eles têm sido muito frequentes, mas não só pela crise, pelas propostas abusivas que as construtoras fazem. Veja, muitas pessoas elas pagaram R$100 mil no imóvel, a construtora quer devolver 20 mil em 20 parcelas de R$1.000. Isso é um absurdo. Tem que devolver de uma vez, se for devolver. Tem que devolver. Isso está sumulado na súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça e nas súmulas 1, 2 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além de tudo, é importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 53, diz que é abusiva a perda integral de todas as parcelas. Quem for comprar imóvel hoje, por exemplo, o que tem que tomar cuidado, o que tem que prestar atenção? Primeiro ponto,
é um planejamento financeiro. Ele tem que se atentar para a correção, as parcelas não serão fixas, ele tem que ter noção de que a obra pode atrasar, o saldo a financiar ele vai aumentar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o local do imóvel. Ele tem que ter uma expertise, fazer uma pesquisa e ver se realmente aquele ponto vai valorizar, se é exatamente aquilo que está descrito no contrato, na matrícula, se possível, ir até o cartório de registro de imóveis, verificar onde é que está averbado, em que termos está averbado a matrícula daquele empreendimento. Ok. Doutor Paulo Roberto, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço.